Bom, galera, voltamos agora para mostrar mais alguns fenômenos ondulatórios, tá certo? Um deles é a difração. Difração é capacidade de contorno. Só que a difração só acontece quando o comprimento de onda é da ordem de grandeza do seu obstáculo que ele vai passar, tá certo? Então aqui, por exemplo, eu fiz o caso das ondas que a gente usa, ondas de rádio, né? Elas têm um comprimento de onda relativamente grande, então ela consegue contornar obstáculos grandes. Então aqui eu coloquei um obstáculo da ordem de grandeza do comprimento de onda, tá bom? Isso aqui é o comprimento de onda, tá? E aí o que vai acontecer? Devido ao comprimento de onda ser da ordem de grandeza do obstáculo, você vai gerar um novo pulso de onda aqui, ó. E ele vai contornar em todas as direções esse obstáculo. Isso é difração, tá certo? Agora, já nesse aqui de baixo, veja que o comprimento de onda ele é menor, bem menor que o obstáculo. Então ele não vai conseguir contornar. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? A onda ela não vai conseguir contornar o obstáculo. Ou seja, um observador colocado aqui, ele recebe essa onda. Nesse caso aqui, ele não vai receber. Beleza? Outro fenômeno é ressonância. O que é ressonância? Ressonância é você emitir energia no momento certo, ou seja, numa frequência certa, que a gente chama de frequência de ressonância. Por exemplo, num balanço. Quando você vai empurrando no balanço de uma pessoa, você tem que esperar, né, ela ir, voltar, para depois fornecer energia. Tem um momento certo para você fornecer. Se você fornecer no momento errado, você pode até diminuir a amplitude de oscilação do seu balanço. Então a ressonância está relacionada com uma frequência, que a gente chama de frequência de ressonância, tudo bem? Se você atingir a frequência de ressonância, o que vai acontecer? A amplitude de oscilação vai ficar cada vez maior, ou seja, a energia vai ficar cada vez maior. O que pode acontecer como consequência disso? Pode acontecer a quebra, a ruptura, ou o próprio, no caso do balanço, ele pode acabar a amplitude ficar tão alta que ele pode dar uma volta, ou seja, você pode destruir o seu equipamento. No caso do micro-ondas, a ressonância acontece com as moléculas de água, que elas começam a girar, né? Então primeiro a onda eletromagnética empurra para esse lado aqui, aí ela começa a girar. Quando essa parte de baixo chega aqui em cima, ela puxa para esse outro lado, e ela começa a ganhar energia cinética, e a energia cinética a gente sabe que está relacionada com temperatura, tá certo? Bom, outro fenômeno ondulatório é o efeito Doppler. O efeito Doppler, ele acontece devido a uma fonte que está emitindo uma onda sonora para todas as direções, ela começa a se mover. Como ela começa a se mover, o lado que ela está se movendo, o comprimento de onda fica menor. Tá certo? Só que se o comprimento fica menor, a frequência aumenta. Em contrapartida, para quem está se afastando, que ela está se aproximando de alguém, para quem está sendo afastado dessa fonte, o comprimento de onda está ficando maior. E aí a frequência fica menor. Ou em outras palavras, conforme a fonte se aproxima de você, você ouve um som mais agudo, e conforme ela se afasta de você, você ouve um som mais grave. Lembrando que não há diferença entre a fonte estar se mexendo ou você se mexer em direção à fonte. Então tanto faz a fonte se aproximar de você ou você se aproximar da fonte, tá certo? Bom, galera, e o último fenômeno é o fenômeno da polarização. O fenômeno da polarização ele é um fenômeno que só acontece com as ondas transversais. Ou seja, ela acontece com todas as ondas eletromagnéticas, porque toda onda eletromagnética é transversal. E vai acontecer também com algumas ondas mecânicas. O som é um tipo de onda que não pode sofrer polarização, porque ela é uma onda longitudinal. O que acontece na polarização? É quando você tem uma onda transversal, ela às vezes não está vibrando só numa direção aqui transversal. Vamos supor que a onda está indo em direção à câmera. E ela está vibrando assim, ela pode estar vibrando, mudando a sua direção, tá certo? O que o polarizador faz? O polarizador faz com que uma onda que está vibrando em várias direções acabe virando uma direção única. Onde a gente pode aplicar isso no cotidiano? Naqueles óculos do cinema. Né? Se você, dependendo do cinema que você for, você vai ter um tipo de óculos de polarizador linear. Então o que acontece? O projetor ele emite dois tipos de imagens na tela levemente deslocados. Um está mandando ondas assim,
e o outro está mandando ondas assim, tá? Então elas estão polarizadas. Elas batem lá na tela e voltam em direção ao seu olho. Só que o seu óculos tem polarizadores. Cada um deles, um tá assim, na vertical, e o outro tá na horizontal. Aí eles conseguem captar só um dos tipos de imagem, tá bom? E aí você consegue ter o efeito 3D, beleza? Então vamos lá, capacidade de contorno. Esse aqui a gente pode ver em vários fenômenos, como no micro-ondas, e aquela ponte famosa, né, que ela caiu porque ela entrou em ressonância com o ar. Esse daqui é quando você ouve aquele barulho de Fórmula 1, quando o carro passa por você, que você primeiro ouve agudo, né, e depois fica grave. E esse aqui no cinema. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Valeu!